Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Zuli, sou professor de matemática do Pré-ENEM e hoje nós vamos resolver algumas questões sobre análise combinatória. Nós vamos dar uma olhadinha nessas aulas que a gente teve, dar uma recapitulada nessas aulas que a gente já teve ali, e a gente vai definir, por uma vez por todas, a diferença quando eu uso combinação, quando eu uso arranjo e quando eu uso o princípio fundamental da contagem. Beleza? Vamos lá? Vamos diferenciar um de outro. Primeira questão, Enem de 2021, da PPL, tá? Ele considerou uma questão fácil. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5. O amor perfeito, a cravinha, a petúnia, a margarida e o lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas, não importando qual delas serão dispostas. Um funcionário deve determinar os trios de variedade de flores que irão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por... Se você reparar nas alternativas, aparenta que ele não calculou. Tirando a letra A, aparenta que ele não calculou. Bem aqui, a gente tem que conversar uma coisinha tete a tete. Primeiro, como que eu sei se eu vou usar um arranjo, uma combinação ou o princípio fundamental da contagem? Veja só que ele tem 5 tipos de flores. E ele vai fazer canteiros, vai juntar de 3 em 3. Ou seja, vai juntar lá a petúnia, a cravinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui, opa, a margarida, tá? Mas ele também pode juntar outras 3. Então, o que ele quer? Ele quer fazer grupinhos. Toda vez que ele quer fazer grupinhos, nós vamos fazer arranjo ou combinação, ok? Qual das duas eu vou fazer? Então, vamos de novo. Fazer grupinhos é fazer arranjo ou combinação. Para escolher, para você saber qual você deve usar, você vai fazer o seguinte. Usar margarida, petúnia e cravinha. Escolher a cravinha, petúnia e a margarida é a mesma coisa? É o mesmo grupo? Se essa resposta foi sim, então a gente vai usar uma combinação. Por quê? Porque a ordem na combinação não importa. Se a ordem não importa, vamos lá e vamos fazer uma combinação. Vamos comigo? Olha lá. O que a gente tem? 5 tipos de flores, e nós vamos utilizar 3. O que eu tenho que fazer? Já que eu vou fazer um grupinho e a ordem não importa, vou usar uma combinação. Qual a formulazinha da combinação? Vamos colocar ela aqui embaixo para você lembrar, certo? Veja só quem é nosso n fatorial. N fatorial é o nosso primeiro número. O nosso primeiro número é o 5. Então, o 5 fatorial vai ali em cima. Embaixo, n menos p. Quem é n menos p? É o 5 menos o 3. E quem é o p? O 3. Pronto, já achamos a resposta. Foi por isso que ele considerou fácil, ok? Veja só, vamos conversar aqui mais um pouquinho? Repara que ele considerou uma questão fácil. Por quê? Porque não teve que calcular? Não, porque era uma questão simples de combinação. O que você deveria ter notado nessa questão? Que eu não precisava, que a ordem, na hora que eu fosse escolher as flores, não importava. Se a ordem não importa, eu vou fazer uma combinação. Beleza? Vamos para o próximo? Olha lá. Próxima questão, também da PPL, de 2017. Ele achou o nível médio. Tá? Considerou como uma questão média, mediana. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas de carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas de uma letra, passando a ser formada por 7 caracteres, sendo que 3 primeiros caracteres devem ser letras, dentre as 26 do alfabeto. E as 4 últimas devem ser algarismos, de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Cuidado com a palavra combinação,
não são utilizadas placas que todos os algarismos sejam iguais a zero. Nessas condições, as quantidades de placas que podem ser utilizadas é igual a. Bom, vamos aqui conversar um pouquinho. Olha só, em 1999, muitos de vocês talvez nem fosse nascido ainda, tá? Mas o que acontecia? Ele colocou, para aumentar a quantidade, como teve um aumento muito grande, significativo de carros nas ruas, as placas já não estavam dando mais, né? Ou seja, a quantidade de números já estavam se repetindo. Então ele fez o quê? Fez uma placa com 3 letras e 4 números, ok? Isso vai aumentar a quantidade muito e muito, você vai ver o porquê, né? Bom, porém, você tem que observar que ele falou que todas as placas que sejam 0, 0, 0 e 0 não são contadas, tá? Não existe esse tipo de placa, beleza? Então a gente tem que lembrar disso lá no final também. Cuidado também com a palavra combinação. Quando ele fala não é combinação, às vezes o aluno vai pensar assim, poxa, vou fazer uma combinação. Já falou em combinação? Não. Para saber se a gente vai fazer uma combinação, um arranjo ou um princípio fundamental da contagem, vamos pensar um detalhe. As placas, eu vou fazer grupinho? Eu não vou fazer grupinho. Certo? Eu não vou juntar uma placa tal e placa tal. Eu não vou fazer nada disso. Eu só vou contar a quantidade de placas. Como eu vou contar a quantidade de placas, não faço combinação e nem arranjo. O que eu faço? Princípio, né? Princípio fundamental da contagem. Beleza? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha como a gente resolve? Vamos pegar um espaço aqui? Vamos lá. Primeira coisa. Princípio fundamental da contagem, a melhor maneira da gente resolver isso é o quê? Fazendo tracinho. O que é esses tracinhos? Vamos lá. Esses tracinhos, nos 3 primeiros, eu vou colocar aqui todas as letras que eu posso usar. As 26 do alfabeto. As 4 últimas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os números que eu posso usar. Números de 0 a 9. Zuli, ele falou que eu não posso colocar o 0. Calma um pouquinho aí, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Lá na primeira letra, quantas letras tenho que eu posso fazer esse tipo de coisa? Eu tenho exatamente 26 letras. Na segunda letra, quantas letras eu posso colocar ali? Também 26. Em nenhum momento ele falou para mim que as letras são distintas. Tá? Eu posso ter uma placa que é tipo D, 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 né? A, C, 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 tá bom? Tranquilo, tá? Então, na terceira letra, o que eu posso colocar ali? Na terceira letra, eu posso colocar qualquer uma das 26 letras. Pronto, todas as letras colocadas. Vamos colocar os números? Vamos lá. Quantos números eu tenho para colocar ali na primeira coluna, na primeira vaguinha que eu tenho? Ou seja, de 0 a 9. De 0 a 9 é um total de 10. Ele falou que não pode usar o 0. Cuidado. Tá? Por que cuidado? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui já no desenho, já olhando aqui com você. Presta bem atenção aqui. Se eu colocar 9, 9, 9 e 9, porque eu não posso usar o 0, você está falando para mim que em nenhum deles eu posso usar o 0. E eu posso usar o 0. Tá? Eu só não posso usar o 0 nas 4 ao mesmo tempo. Então a gente vai calcular todas as placas possíveis, beleza? E vamos diminuir daquelas que só tem 0, beleza? Vamos lá, ó. Então no próximo eu vou colocar 10, no próximo eu tenho que colocar 10, no próximo eu tenho que colocar 10. Você sabe que o princípio multiplicativo, né? A gente vai multiplicar tudo isso, então a gente tem 26 vezes 26 vezes 26, 26 elevado a 3. E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 a quarta. Está lá a nossa resposta. Por que eu não multipliquei? Nem precisava. Veja lá que o Enem, nas alternativas, ele deixou para você em forma de potência. Ainda bem, né, gurizada? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai contar todas as placas que tem 0, que é formada por 0, 0, 0, 0. Beleza? Eu posso ter 3 zeros? Posso. Ela está inserida aqui. Eu posso pôr 2 zeros? Posso. Ela também está inserida e contada aqui. Eu posso ter apenas um zero? Sim. Eu posso ter 4 zeros? Não. Então, é essa quantidade, essas placas que todos os números são zeros, que a gente vai tirar dali. Então, a gente precisa primeiro saber quantas placas são, porque todos os números são zero. Vamos de novo, ó. O que a gente vai fazer? Pegar o 26 elevado a 3 menos 0 elevado a 4 e vamos diminuir de quem? Dessa nova contagem que a gente vai fazer. Lembrando que aqui eu vou pôr as letras e ali vou pôr os números.
Quantas letras eu posso pôr? 26. Desculpa, né? Quantos números eu tenho para colocar ali no primeiro quadradinho do número? 1. Por que só 1? O 0. Tá? No segundo, também é 0. No terceiro, eu só posso pôr um único número. Qual? O 0. E no último, também o 0. Mas e as letras? Eu tenho 26 para pôr na primeira, 26 para pôr na segunda e 26 para pôr na terceira. Quando a gente multiplicar isso, vai dar o quê? 26 elevado a 3. Ou seja, eu tenho que pegar o nosso 23, né, elevado a 3 vezes 10 elevado a 4, que é todas as placas que a gente consegue formar, e diminuir daquelas que têm 0. Que todos os algarismos, né, todos os números são formados por 0. Quantas são? 23 elevado a 3. Se você olhar, nós não temos resposta. Né? Não temos uma alternativa que conduz. Você tem duas maneiras aqui, presta bem atenção. Primeira maneira, vir aqui nas alternativas e fazer a distributiva. Por exemplo, 20 na letra C. 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4 é 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. E 26 elevado a 3 vezes o menos 1 vai dar menos 26 elevado a 3. Achei a resposta, é a letra C. Ou então, no método adicional. O que é o método adicional? Uma coisinha que você aprendeu lá no 8º ano, tá? Que a gente chama... Vamos dar uma olhadinha aqui para mim? Vamos conversar aqui, tete a tete. É uma coisinha que a gente vai ter que fazer aqui, que você aprendeu lá no 8º ano. Para você que está no terceiro, eu sei, faz tempo, né? Mas vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Uma coisinha que você aprendeu no terceiro, no 8º ano, perdão, ela chama-se faturação. Fator comum, evidência, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo na tela. Ó. Repara o seguinte, o que eu tenho aqui, eu também tenho aqui. Vamos de novo? O que eu tenho ali no primeiro termo, que é o 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4, que eu também tenho no 26, que eu também tenho no segundo termo, que é o 23 elevado a 3. O fator comum. O que é o fator comum? Aquilo que está aparecendo nos dois. O que está aparecendo nos dois? O 23 elevado a 3. O que eu faço agora? Põe um parênteses. Agora imagine o 26 elevado a 3 dividindo esse 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. 26 elevado a 3 e o 26 elevado a 3 são iguais. Vão se anular. O que vai sobrar? 10 elevado a 4. Sinal de menos. Né? Olha lá, ó. 26 elevado a 3 dividido por 26 elevado a 3, um número dividido por ele mesmo é 1. Ok? E aí, o sinalzinho de menos. A gente foi lá, achou a nossa resposta. Agora, olhando para a tela, e aqui junto com você na tela, eu queria te mostrar um detalhezinho também que você poderia ter pensado nisso. Tá? Uma coisa que a gente podia ter pensado desde o início era o seguinte, ó, vamos dar uma olhadinha aqui comigo na tela. Veja só você. Quando eu calculei tudo isso, eu podia ter parado aqui e pensado assim, poxa, desse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 elevado a 4, o que eu não quero? Que tenha todos os zeros. Então, desse 10 elevado a 4, eu vou diminuir 1. Lembra que multiplicação tem que fazer primeiro. Então, ó, coloco um parênteses aqui no 10 elevado a 4 e ponho menos 1. Também daria certo. Né? E é um método muito mais rápido que ficaria para a gente. Mas aí tinha que ter aquela sacada, certo? Beleza? Então, ó, princípio fundamental da contagem. O que eu vou olhar? Tenho que fazer grupinhos? Não, eu não preciso fazer grupinhos. Ah, eu preciso dar um jeito de contar, organizar. Então é isso que a gente vai fazer. Ah, não faço grupinho, não usa combinação nem arranjo. Beleza? Vamos para a próxima? Na próxima, no Enem de 2018, ele considerou média difícil. Tá? Já eu considero trabalhosa. Ele fala assim, o Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos.
A posição dos carros dentro de cada estante é irrelevante. Beleza? Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estantes podem ser compostos, bom, se você olhar a alternativa, veja só, eu tenho arranjo e combinação. Traduzindo, eu já sei que não é princípio da contagem, mas vamos organizar a ideia. Vem aqui comigo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito. Quando eu tenho que organizar esses estantes, eu tenho que colocar um estante na entrada e o outro lá no centro do salão, beleza? Então tá. O que a gente precisa escolher? Bom, a caminhonete vai ser escolhida pela cor, tranquilo? Então eu queria que você pensasse na caminhonete. É a mesma coisa que a gente pensar pelo carro, ok? Escolher a caminhonete, a gente já sabe que vai ter que fazer um grupinho, então escolher a caminhonete branca para colocar lá fora e a preta lá dentro, lá no centro do salão. De novo, a branca lá fora, na entrada, e a preta lá dentro do salão. E se eu trocar? Se eu colocar a preta lá na entrada e a branca no salão, é a mesma coisa? Se você falou que não é a mesma coisa, então é porque a ordem importa. Quando a ordem importar, você vai falar assim, arranjo, o que você vai fazer, beleza? Lembrou disso? Então a gente tem que fazer o quê? Um stand e colocar um carro, por exemplo, uma caminhoneta lá fora e uma caminhoneta lá dentro. Opa, as caminhonetas são diferenciadas pela cor, exatamente. E o carro? Pelo modelo. Vamos pensar assim num Kwid, tá? Eu tenho o Kwid Zen, né? E um outro Kwid que agora me fugiu, né? O Intense, eu acho que é, né? Se eu colocar o Kwid Zen lá fora e o Intense lá dentro, e eu colocar o Intense lá fora e o Zen dentro, são maneiras diferentes. Então a ordem importa, tá bom? Então quando a ordem importa, a gente usa um arranjo. Vamos lá fazer? Vamos dar uma olhadinha, ó. Deixei aqui só as informações principais que a gente precisa e vamos lá, tá? Eu tenho o stand 1 e o stand 2. A gente já viu que a ordem, né, importa. Que eu tenho 4 modelos compactos e eu tenho que escolher 2 dos carros. Opa, já vimos também que a gente vai ter que fazer um arranjo. Por quê? Porque ele diferencia colocar um lá dentro e um lá fora, beleza? Outra coisa que eu tenho que escolher, 6 caminhonetes. Opa, então eu tenho 6 e eu tenho que escolher 2. Mesma coisa, colocar uma caminhonete preta lá fora, uma caminhonete preta lá dentro é diferente, beleza? Ó, então, arranjo. Como eu tenho 2, eu tenho que fazer essas multiplicações, certo? Bom, só se você dá uma olhadinha nas suas alternativas, você vê que ele escreveu o arranjo de maneira diferente. Tá? Como é que ele escreveu? Ó, ele escreveu o arranjo desse jeito, então vamos mudar para esse jeito que ele está ali. Tá? Das duas formas de escrever o arranjo, tá? Corretas, estão corretas. Beleza. Então, se a gente olhar aquilo lá, a gente vai olhar aqui também nas alternativas, porque ele não calculou e não achou a resposta. Vamos aqui dar uma conversadinha mais um pouquinho sobre essa questão? Olha só, essa questão, o que acontece? Ele jogou média, fácil, média, mediana. Eu considero ela trabalhosa, porque você está ali no auge do Enem, resolvendo, e aí você sabe o que está fazendo, fez correto, aí você olha a alternativa, você acabou de fazer, você olha a alternativa e não tem sua alternativa, né? O Enem fez isso algumas vezes, tá? Essa resposta nossa está completamente correta, essa é a resposta correta. Só que aí você tem que burlar o sistema. O que é burlar o sistema, né? Olhar para a nossa resposta e tentar fazer ela se encaixar numa alternativa que ele deu, tá? Poxa, eu sei que um arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2 e um arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2 é diferente, vamos dar uma olhadinha, de uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 e uma combinação de 6 elementos tomados a 2. Eles são totalmente diferentes. Os valores não são iguais, tá? Só que tem um detalhezinho que eu vou fazer aqui, que ele fez, vamos dar uma olhadinha para cá, ó. Tem uma coisinha que a gente vai fazer aqui, que ele fez, que é bom você ficar esperto com esse tipo de coisa, tá? Qual é? Veja só, se eu multiplicar 2 na combinação, ela vira um arranjo. Como assim se eu multiplicar 2 na combinação, ela vira um arranjo? Se eu multiplicar 2 nas combinações, ela vai virar um arranjo e eu vou ter alternativa. Alternativa letra C. Vamos falar por quê? E vamos entender o porquê que eu posso fazer isso. Olha só, vou pôr a formulazinha aqui para você.
Que formulazinha que é essa? Essa é a formulazinha da combinação. N fatorial dividido por N menos P dividido por P fatorial. Só que olha só, se eu multiplicar por quem? Pelo P fatorial. Se eu multiplicar, vai acontecer que esse P vai se anular. E aí o que sobrou é o quê? É a fórmula do arranjo, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. Quando eu pego a combinação de 4 elementos, tomados 2 a 2, né, ó, esse meu P vai ser o 2. E quando eu multiplico por 2, ele vai se anular. E vai formar o quê? Vai formar a formulazinha do arranjo. Tá? E aí, gabarito é a letra C. Vamos lá, mais um pouquinho da questão. Olha aqui. Fazer uma questão dessa, ela é fácil. No entanto, procurar alternativa se torna cansativo, exaustivo, né? E aí pode acabar com todas as energias que a gente já tem. Poxa, sei que eu fiz correto, mas não tem resposta lá. A primeira coisa que a gente tende a pensar é que fiz a questão errada, né? Vou fazer uma combinação. E aí, de repente, você até acha uma combinação que tem lá. Tem, né? Que no caso nosso, a alternativa é E. Ah, não fiz arranjo, fiz combinação, porque tinha alternativa. Então, confia no que você sabe, faça. Se não tiver resposta, dê uma olhadinha, corre o olho nas respostas, porque tem algum jeitinho que você pode transformar uma combinação num arranjo. Você acabou de ver uma. Beleza? Vamos à próxima? Nossa última questão de hoje, tá? Vamos lá? No Enem de 2015, uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família neste voo é calculado por... Vamos pegar um espaço aqui? Olha só. Ele falou que as vagas são as que estão em branco. Então eu vou fazer o seguinte, né? Talvez você que está aí do outro lado na tela não esteja vendo direitinho as brancas, então eu vou pintá-las de vermelho, que é para você enxergar. Tá bom? Ó. Essas que estão pintadas de vermelho são as que estão disponíveis. Agora vamos lá. Vamos olhar aqui comigo. E vamos pensar o seguinte. A família quer escolher, dentre esses lugares que a gente tem, né, entre esses 9 lugares, tem 7 pessoas e quer escolher 7. Eu vou fazer grupinho? Né? Como é que vai ser isso? Ah, eu vou escolher um grupinho de 9 9? Não. Eu vou colocar as pessoas sentadas. Quando eu coloco as pessoas para sentar, não estou fazendo grupo, ok? Se eu não estou fazendo grupo, esquece arranjo, esquece combinação. Tudo bem? Esquece. O que a gente vai fazer? Princípio fundamental da contagem. Vamos lá comigo? Vem aqui, ó. Que essa questão aqui também tem uma novidade. Olha lá, ó. O que são esses tracinhos? Bom, eu tenho 7 pessoas e eu preciso escolher 9 lugares, né? Desculpa, eu tenho 9 lugares, eu preciso escolher para 7 pessoas. Então eu tenho 7 pessoas que estão aqui. Vamos lá. A primeira pessoa da família, a segunda pessoa, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª pessoa da família para escolher. A primeira pessoa da família vai escolher um desses 9. Opa, então, quantos lugares ela pode escolher? 9. A segunda pessoa, ela não tem 9 para escolher. Por quê? A primeira pessoa já escolheu 1. Sobraram quantos para a próxima escolher? Sobraram 8. A terceira pessoa da família vai escolher um lugar para ela sentar. Opa, sobraram quantos? Sobraram 7. Porque a primeira pessoa já escolheu 1 e a segunda pessoa já escolheu outro. Dos 9 que tinha, sobraram 7. E assim por diante. A quarta pessoa tem 6 lugares para escolher. A quinta pessoa tem 5 lugares para escolher. A sexta pessoa tem 4. E finalmente a última vai ter 3 lugares disponíveis para escolher. Tá? Bom, como é o princípio fundamental da contagem, você sabe que a gente tem que multiplicar isso. Só que agora, vamos dar uma olhadinha nesse camarada, se a gente achou, e as alternativas de resposta. Repara que a gente não tem alternativa de resposta. Não é um 9 fatorial, tá? Também não é um 7 fatorial. É neste momento que a gente para e pensa, errei. Vamos lá? Olha só. Está consciente do que você fez. Tenho certeza que está certo. Então minhas alternativas estão erradas? Não. Tem alguma coisa na alternativa que eu não estou conseguindo ver.
Então eu preciso, né, adequar a minha resposta com as alternativas, beleza? Eu queria que você desse uma olhadinha no que a gente vai fazer agora, tá? Estou te mostrando isso justamente para que você fique atento nas questões que vai ter, né, de análise combinatória no Enem. Tranquilo? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pensa nesse resultado aqui que a gente achou. Se a gente fizesse assim, ó, tá? Colocasse um 2 vezes 1, eu acrescentasse o 2 vezes 1, o que a gente ia ter? A gente ia ter um 9 fatorial. Concorda comigo? Ó, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é um 9 fatorial. Beleza. Só que aquele 2 de 1 não existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar uma fraçãozinha aqui e vou colocar um 2 vezes 1 aqui embaixo. Por quê? Porque o 2 vezes 1, eles vão se anular. Não é? Se ele se anular, o que eu tenho? Eu tenho um 9 fatorial dividido por um 2 fatorial. Cadê a resposta? Letra A. Certo? Então veja que ele dá uma contornada na situação para ver se você sabe, você garantir que você tem certeza que você está fazendo. Então repara, ó, que é um sistema de burlar. O que eu fiz? Eu achei a resposta e eu adequei minha resposta para uma alternativa que tinha, já que não tinha a minha alternativa. Mas o meu modo de fazer está correto? O modo de fazer está completamente correto. Tá, pessoal? O que aconteceu? Ele queria ver, ele quer diferenciar os alunos que são mais atentos de outros. Né? Então, fica ali, se liga na situação, porque às vezes você vai ter que procurar a resposta. Eu sei, vai estar difícil, você já vai estar cansado, né? E ali isso vai, você ter certeza que está fazendo o correto e não achar a resposta é estressante durante uma prova, ainda mais uma prova como a do Enem, com 45 questões de matemática. Beleza? Vai lá, ó. Vamos por aqui. Eu sou o professor Zuli, como já falei no início, né? Nós ficamos por aqui hoje. Eu espero você para a próxima, ok? Um abraço, bom estudo.